Olá, sejam bem-vindos ao Bahia da Gente. Neste programa falamos de personagens que representam nossa cultura, música, gastronomia e história. Bom, ela nasceu em Campo Formoso, cidade aqui do interior da Bahia, que ficou conhecida como a Cidade das Esmeraldas, por existir um povoado de Tuiutiba, um garimpo com esmeraldas bem diferenciadas, com ótima qualidade, de família simples, veio para Salvador, estudou em colégio interno e ao lado da amiga Drica e o amigo Jean Willis aprontaram, viu? Compartilhou grandes momentos da juventude, morou em um condomínio popular, eram fascinados pela Semana da Arte Moderna de 1922. Até colocou o nome do apartamento Abaupuru. É uma pintura em óleo de Tarsila de Amaral. Estudou Direito na Universidade Católica. Firmiane Venâncio possui um longo histórico de reconhecimento nacional e internacional, com mais de 20 anos atuando na defesa dos direitos das mulheres aqui na sociedade. No dia 2 de março, assumiu o cargo mais elevado na hierarquia da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a sexta a ocupar esta posição. A gente vai bater um papo bem descontraído e conhecer mais sobre esta mulher baiana extraordinária que está aqui comigo, Firmiane Venâncio do Carmo Souza. Falei tudo certo? Faltou alguma coisa? Tudo certinho. Tudo certinho? E aí, me conta. Agora eu quero saber, a gente tem que começar pelo início aí. Você veio de uma cidade conhecida pelas esmeraldas. Exatamente. Campo Formoso tem essa grande riqueza mineral. Não é só as esmeraldas, né? Nós temos uma riqueza de minério de ferro muito grande, né? Uma reserva muito grande, enfim, tem empresas de mineração, de exploração lá. Mas o que se destaca mesmo é exatamente a extração das esmeraldas, né? E nesse povoado de Tuiutiba, que nós chamamos de Socotó, lá, tem uma cultura de extração de esmeraldas. A minha avó trabalhou durante muito tempo, não lá, mas em outra mina no município de Pindobaçu, chamada Carnaíba, também trabalhava com essa parte não de extração, mas os restos que sobravam, né? Eu não me recordo o nome agora, mas os restos que sobravam da melhor parte das pedras extraídas, minha avó coletava ali um pouquinho e vendia para, enfim, sustentar a família, enfim, criou os filhos assim. E é algo que está muito dentro da história da gente, naquela região, né? Essa extração e principalmente a visita de pessoas de outros países também para, enfim, comprarem essas pedras, a comercialização disso. Lá sempre foi algo muito próximo da família da gente, que tem pessoas que vivem disso até hoje, né? Eu tenho primos e, enfim, embutido na família, exatamente, né? Que tem. Nós nunca, lá em casa, a gente sempre, no máximo, a gente teve uma pedra ou alguma coisinha assim, né? Cadê as esmeraldas? Não acham, mas é algo muito interessante. Campo Formoso tem aspectos muito ricos, né? Não apenas do ponto de vista das riquezas minerais, mas é um município que tem uma cultura formada pela população quilombola que é muito forte. Nós temos diversos quilombos em Campo Formoso. Temos também a maior, uma das maiores grutas da América Latina, estão localizadas lá no povoado de Laje dos Negros, né? Que é uma grande atração turística. Exatamente, uma grande atração turística. Então, assim, eu acho até que esse tipo de movimentação na cidade poderia até ser mais divulgado um pouco, né? A gente se ressente porque nem todo mundo conhece. Mas é um município que tem essa riqueza cultural também. Tem aspectos culturais da população quilombola que tem passado de geração a geração, sambas de roda, enfim, no povoado. Meu pai mora hoje num povoado chamado São Tomé. Pai? Firmo. Seu Firmo. Isso, né? Firmiane é uma homenagem de minha mãe a meu pai. Minha mãe, muito apaixonada por meu pai, colocou o meu nome de Firmiane. E aí, bom, então meu pai mora nesse povoado lá no interior de Campo Formoso. E a gente sempre vê, né, as manifestações culturais. Então, assim, é algo muito rico. É um município que realmente é muito interessante. E vejo que você é apaixonada, fora a beleza, né? da cidade. Fala com sim, amor. Fora a beleza. As serras, as cachoeiras. Então, todas as vezes que eu falo de Campo Formoso também tem um lugar muito que me aquece, né? Porque é a história da minha... Eu saí de Campo Formoso, eu tinha acho que 14 anos. E veio para Salvador? Não, eu fui morar em Pojuca. O que é que acontece? Tinha a Fundação José Carvalho, que é uma fundação coordenada, digamos assim, construída por Dr. José Carvalho, que é o dono da Ferbasa, Ferro-Ligas da Bahia, que tem uma sede em Campo Formoso, a Ferbasa. E Dr. Carvalho, ele sempre foi um
um entusiasta da educação, enfim. E eu fiz um teste, ele construiu essa fundação para adolescentes que eram de condição financeira, né? Que não tinham condição financeira de pagar os estudos fora, enfim, e que tinham um bom desempenho também escolar. À época diziam que eram estudantes superdotados. Sim. Nós fazíamos, de fato, uma série de testes e psicotestes para avaliação de QI. Hoje isso já está completamente ultrapassado, mas, de fato, eles faziam uma medição ali de QI, de intelecto. Eu fiz os testes e sempre sonhei em poder custear, através do estudo, construir a minha história. Sim. Minha família, como você disse, é uma família muito simples. E eu sempre quis resolver os problemas, eu mesma resolver os meus problemas. Nós somos 4 irmãs. E menino, é uma família mulheres. de mulheres. E eu sempre pensei nisso. A educação seria a forma como eu conseguiria. Mas já pensava resolver. em ser advogada? Não, nessa época Não? ainda não. Eu sempre tive uma inclinação muito grande para o direito e para letras. Sim. Sempre amei literatura. Acho que é uma das formas mais belas de expressão, Sim. além da música, enfim. Mas eu acabei estudando na Fundação José Carvalho, fiz o curso técnico de tradutor e intérprete em língua inglesa, então me formei lá, fui estagiar na Praia do Forte, de lá eu vim para Salvador dividir o apartamento com o Jean e com a Drica, que eram colegas meus de lá da Fundação. Ah, mas a gente tem que falar disso, né? Essa paixão por arte e eu lindo, né, pesquisando sobre você, os seus pais concederam, né, emprestaram, vamos dizer, alguns móveis e cada móvel da casa tinha um nome, é verdade isso? Exatamente. A gente colocava nomes, enfim, para fazer menção. Nós éramos apaixonados pela Semana de Arte Moderna, apaixonados por Tarsila do Amaral, por Patrícia Galvão, Pagu, que é, assim, para mim, uma das mulheres mais revolucionárias que o Brasil já teve. Nem todo mundo conhece, eu inclusive, recomendo sempre, né, o filme sobre a vida de Pagu, né, Eternamente Pagu, que é um filme que você consegue acessando na internet, você consegue gratuitamente assistir, que tem a história dessa mulher, né, que foi revolucionária para o seu tempo, e, enfim, que era uma feminista, né, e que viveu ali nesse triângulo amoroso com Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, histórias maravilhosas, né? Uma poetisa de primeira linha. Então, assim, eu sou encantada pela Semana de Arte Moderna, por Oswald e por Tarsila. Por isso que colocamos o nome do apartamento de Abaporô. Drica também era, Jean também? Como é que era? Sim, também. A Adriana, Drica, ela foi fazer teatro. Isso, ela é professora de teatro. Hoje mora em Vitória da Conquista. Fez artes cênicas, não Isso, foi? fez artes cênicas. E o Jean fez jornalismo. Tem uma história curiosa comigo e com o Jean, porque quando eu decidi fazer vestibular para Direito, eu pedi ajuda aos meus pais para fazer um cursinho, né, pré-vestibular. E aí, meus pais disseram, olha, a gente vai tentar fazer um insosso aqui. No primeiro mês do cursinho, teve um simulado, e aí o pessoal não se animou muito para fazer. Poxa, como é que faz um simulado no primeiro, nos 2 primeiros meses? Aí eu disse assim, olha, como o prêmio é uma bolsa de estudos, eu falei, olha, achei aí uma ótima saída para aliviar as despesas em casa. Fiz e fiquei em primeiro lugar no simulado. Aí consegui a bolsa. Acredite, eu só utilizei 1 mês a bolsa. Logo na sequência eu passei no vestibular da Católica e aí foi agonia depois para ver se eu consegui uma bolsa na Católica, e aí a gente foi, enfim, terminei de pagar a faculdade depois que me formei, como muita gente. Sim, tinha né? créditos Como muita gente, né? Isso. E aí a gente ia negociando ali semestre a semestre, ali na moraria, me lembro até hoje das filas que a gente pegava no setor financeiro da Católica para poder negociar. Mas o fato é que, como eu tive essa bolsa lá no cursinho e só usei 1 mês, o Jean sempre quis fazer jornalismo, né? E ele, só podia fazer jornalismo na Federal, na época. E aí eu fiz assim, Jean, será que se eu consigo transferir essa bolsa para você? Fui lá na direção do cursinho, expliquei toda a situação e tal, Jean. Consegui fazer a transferência. Ai, que maravilha. E o Jean, 6 meses depois, também passou em jornalismo, cursou jornalismo na Federal. Ficaram mais 6 meses de bolsa. Exatamente. Então, assim, foi sempre uma história de muita luta, assim. Nós viemos, tanto eu quanto o Jean e a Adriana, viemos realmente de histórias de vida muito parecidas do ponto de vista da luta mesmo, né? Evidentemente que o Jean tem uma história de vida muito mais difícil do que a minha. Eu sempre tive uma situação de conforto para uma cidade do interior. Era classe média, né? Mas, assim, nós não tínhamos a pretensão de, por exemplo, de fazer direito, de estudar em Salvador. Isso foi algo que surgiu lá em casa a partir de mim.
Suas irmãs cursaram direito? Minhas irmãs foram vindo buscando também os caminhos dela. Uma foi estudar em São Paulo, também batalhando bolsa, batalhando. Minha outra irmã fez um curso também em Minas Gerais e a caçula veio para Salvador com uma bolsa para estudar, para fazer medicina. Nossa. E aí eu consegui. Puxou, pois né? Saí puxando todo mundo. E no mês, Miri, que assim, a situação da gente estava bem complicada aqui, depois que eu já tinha feito direito, já tinha feito concurso da Defensoria, estava estudando para concurso, advogando um pouquinho também. Meu pai disse assim, olha, esse é o último mês que eu consigo manter vocês aqui, as 4, porque está muito difícil e tal. E aí eu recebo a convocação da Defensoria Pública. Por isso que eu digo que a história de minha família, das lutas e das alegrias, das vitórias, estão muito ligadas à Defensoria Pública do Estado da Bahia. A instituição a que eu pertenço há mais de 20 anos e que eu sou muito grata, porque foi a partir dela que eu consegui ajudar meus pais a formar as minhas irmãs. Né? Hoje, felizmente, todas formaram, todas fizeram concurso. Ótimo. Então, assim, estão todas muito bem, graças a Deus. Quem não quis fazer concurso... Só te interrompendo dessa parte do concurso, que eu achei interessante, Sim. que graças a Deus, foi eu que cobri sua posse e você, no seu discurso, você falou de um amigo de seu pai que estava na fila, que você queria te inscrever para um concurso, seu pai estava chateado, triste, não foi? Isso. Que não conseguia. Daqueles dias, né? Sim. Quem passou por essas histórias assim de dificuldade, meu pai, ele sempre trabalhou numa empresa, né? Foi funcionário de uma empresa. E aí, quando ele viu que a gente queria muito estudar e seguir nos estudos, ele pediu demissão e pegou, digamos assim, a rescisão contratual e montou um pequeno comércio para poder ver se conseguiria dali melhores condições para poder a gente seguir. E tem dias que você sabe, comerciante, tem dias que a coisa vai bem, tem dias que não vai. Eu pedi a ele para me inscrever no concurso da Defensoria Pública. No último dia, eu não conhecia a instituição, assim, não tinha muita aproximação. Com o que era que a Defensoria Pública fazia, enfim. E um colega meu, um grande amigo, né, meu compadre, que hoje é juiz federal, juiz de lá do estado de Sergipe, e que assessora a ministra Rosa Weber lá no CNJ, Edinaldo, ele me disse assim, Firme, vamos fazer o concurso da Defensoria. É uma instituição que tem uma potencialidade muito grande, a gente pode entrar para mudar essa realidade, enfim. E aí eu pedi a meu pai e não tinha dinheiro. Ele disse que não tinha dinheiro naquele dia. Fiz, minha filha, eu não tenho nada aqui. E ele me disse, eu sempre me emociono muito com essa história, porque ele disse que ele saiu assim, caminhando na rua em direção ao banco, como se alguma coisa pudesse acontecer. E ele encontrou esse amigo dele, que eu chamo carinhosamente de tio Toninho, né? Antônio Carlos. E esse meu tio fez assim, rapaz, o que é que você tem? Você está meio atordoado? Ele fez, rapaz, minha filha está na porta do banco para fazer a inscrição no concurso e eu não tenho nada aqui. Ele foi lá. Ele fez, não, seja por isso, vamos lá. Que maravilha. Vou inscrever. E me inscreveu, mandou o dinheiro, eu me inscrevi, passei no concurso. E, curiosamente, um tempo depois, esse meu tio precisou resolver um problema na área de saúde e foi a Defensoria Pública que acorreu, né? Que o acorreu. Então, assim, eu acho que essas coisas, né? Se você faz o bem, em algum momento da vida ele vai retornar. Né? Então, assim, esse é um aprendizado que eu tenho, eu sou muito grata a essa história, é um aprendizado que eu exercito cotidianamente. Para quem faz o trabalho que a gente faz na Defensoria Pública, que é atender pessoas carentes que não têm condições nem, às vezes, de expressar, né, quais são os direitos que ela precisa assegurar, não sabe muitas vezes quais são os documentos para ajuizar uma ação. Tudo isso é tão impactante e a possibilidade que eu tenho, sabe, de poder, ao longo desses anos, ter ajudado a Defensoria Pública a chegar onde ela se encontra hoje. Quando eu entrei, éramos 92 defensores públicos, hoje somos 407, né? 407 defensores públicos no estado da Bahia, o maior número da história. Uma instituição que se capilarizou pelo interior com uma qualidade imensa, que conseguiu avanços enormes, as nossas sedes melhoradas, os concursos cada vez mais próximos daquele ideal de profissional do direito que tem uma vocação para os direitos humanos, né, para atender as pessoas com qualidade, entendendo a linguagem do povo. Né? Aquele defensor que não é só do gabinete, é que vai às ruas atender a população em situação de rua. Já que você está falando sobre a Defensoria Pública, a gente vai dar um intervalo para poder a gente enveredar por esse assunto, porque foram várias causas aí que você entrou afinco como feminista, defendendo as mulheres, inclusive por leis, né? A garantia de leis e direitos. A gente volta no próximo bloco e falar um pouco mais de Firmiane Venâncio.
A gente retorna aqui o segundo bloco do Bahia da Gente com a doutora Firmiane Venâncio, que agora é a defensora-geral do Estado da Bahia. Vamos falar um pouco da sua carreira. Pode ser? Vamos lá. 20 anos, mais de 20 anos, né? Mais de 20 luta anos. aí. E foi pós-graduação, mestrado. E vereador muito nesses direitos. Alguma particularidade das mulheres na sua vida? Sim, eu venho de uma família de mulheres fortes, né? Eu tenho na minha ancestralidade, eu tenho uma bisavó indígena, minha bisavó Docelina. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso. Eu fiz uma disciplina para o doutoramento, que era Histórias, Experiências, a história oral das mulheres, experiências. E o trabalho de conclusão da disciplina foi falar um pouco da história das mulheres da nossa família. E eu me recordei e busquei, na verdade, investigar a história das mulheres que me antecederam. É curioso porque isso justifica muita coisa na vida da gente sem que nós nem saibamos, né? Minha bisavó, ela era indígena, morava ali próximo a Remanso, e inclusive conheceu o Lampião. A história familiar que chegou até mim é de que ela em nenhum momento se intimidou com o Lampião, com a presença dele no espaço. Ele chegou a fazer refeição na casa dela. E depois a história da minha avó, que trabalhou em garimpo, que lutou para sustentar os filhos, né, desde muito cedo. A história de minha mãe também, uma mulher do interior da Bahia, professora, que formou uma geração de pessoas em Campo Formoso, que conseguiu formar as filhas, né? As 4 filhas, um sonho que ela tinha. E depois minha mãe, depois de formar todas as filhas, se formou também, fez o curso universitário. Então, assim, são histórias de uma presença feminina muito forte. Uma base feminina, uma base muito forte, né? Essa coisa da resistência mesmo que nós precisamos ter, da resiliência também, né? E eu acho que isso tudo me forjou essa feminista que assume a Defensoria Pública Geral hoje. E não por outro motivo também, as coisas foram me guiando muito para a área de direitos humanos. Eu me recordo que eu fiz, assim que eu entrei na Defensoria, eu fazia em paralelo uma especialização em direitos humanos pela UNEB. E finalizei, nesse curso a gente estudava muito sobre os sistemas também de proteção dos direitos humanos, o sistema internacional, o sistema interamericano. E pouco tempo depois de eu assumir um cargo na Defensoria Pública, que era a coordenação da área de direitos humanos, em 2009, dessas coisas também, por isso que no meu discurso de posse eu falei sobre destino, porque eu não discuto com o destino. É inacreditável como as coisas na minha vida elas vão ocorrendo assim, né? Encaixando. Em 2009, quando eu já tinha construído, digamos assim, finalizando a implementação do Núcleo de Direitos Humanos, na verdade, o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, o NUDEM, que atende anualmente uma série de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Quando a gente estava ali organizando a implantação do NUDEM, eu fui sorteada, dentre todos os defensores públicos do Brasil, para ir assistir uma sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos na cidade de Santiago, no Chile. E era um curso para você, enfim, atuar dentro do sistema interamericano como defensora pública. E eu e um colega do Ceará fomos os sorteados, enfim, me imagine, né? Num universo de 5.000 pessoas, eu e esse outro colega fomos sorteados para... Conspira, né? Imagine, né? Tudo financiado pela Corte Interamericana, enfim, uma coisa extraordinária. Quando eu cheguei lá, o julgamento que iria ocorrer na Corte Interamericana era um julgamento exatamente de alguns casos de feminicídio que aconteciam na cidade de Juárez, no México. Né? Era um processo, uma litigância, né, internacional da Corte Interamericana, da Comissão Interamericana, em face do Estado mexicano, por conta da história de feminicídio, da morte sistemática de mulheres nessa cidade de Juárez, com um perfil, digamos assim, muito parecido. As mulheres eram violentadas muitas vezes, tinham seus corpos, né, lesionados em partes muito sensíveis para nós, o rosto, os seios. Então, assim, havia um padrão ali desses homicídios que acabou chamando a atenção das autoridades. Enfim, à época os crimes ficaram sem resolução pelo Estado e o Estado acabou sendo responsabilizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O julgamento é de 2009 e eu estava presente no dia do julgamento. Conheci as mães das meninas, das mulheres mortas em Ciudad Juárez, e aquilo me chamou a atenção. Foi o primeiro julgamento sobre feminicídio na América Latina.
E aí as coisas foram se encaixando. A partir daí eu fiz, olha, eu que já estou atuando, digamos assim, na Defensoria Pública, no atendimento de mulheres em situação de violência, eu acho que agora é a hora de eu enveredar pelo conhecimento teórico também. E aí ingressei no mestrado do NEIM, fiz os testes, enfim, e ingressei no NEIM para fazer o mestrado, para discutir as medidas protetivas como mecanismos de empoderamento das mulheres em situação de violência. Aqui no Estado, por exemplo, você sente falta de mais leis, por exemplo, junto com o Estado, que venham da Defensoria Pública, junto com o Legislativo, por exemplo, mais leis criadas em relação à defesa da mulher? Bom, a questão é que a temática, ela tem em termos de competência legislativa, ela de fato fica muito na esfera federal. Mas há mecanismos que impactam na vida das mulheres que foram objeto de leis aqui da Assembleia Legislativa. São leis que não afetam diretamente as mulheres. Se você fosse pegar assim e dizer, poxa, por que essa lei tem um interesse para as mulheres? Eu vou te dizer a primeira delas. Aqui nessa casa foi aprovada a lógica, a Lei de Organização Judiciária. A última Lei de Organização Judiciária ia ser aprovada aqui na Assembleia Legislativa sem contemplar as varas de violência doméstica. O movimento de mulheres, do qual eu fazia parte, inclusive, todos os serviços da rede, uma movimentação muito grande pela implantação da DEAN e, na sequência, pela vara de violência doméstica, veio aqui para essa casa, fez um debate muito produtivo com um deputado que era relator à época, deputado Álvaro Gomes, e com a Comissão dos Direitos das Mulheres, nós conseguimos fazer com que aquele projeto fosse modificado, fosse emendado para contemplar 3 varas de violência doméstica no estado da Bahia, que foram exatamente as varas de Salvador, a primeira vara de Feira de Santana e a primeira vara de Vitória da Conquista. Então vejam que aparentemente um projeto que versa sobre a organização do Poder Judiciário teve um impacto tão grande na vida das mulheres, né, do nosso estado, para a prevenção e para o julgamento dos casos de violência doméstica contra a mulher. Um projeto de lei que a gente fica muito feliz de ter conseguido estimular que a Assembleia Legislativa propusesse, é uma lei que fala sobre o registro, a comunicação à Defensoria Pública das crianças que nascem sem registro paterno nas maternidades. Então, essas informações, elas são encaminhadas para a Defensoria Pública. Nós buscamos fazer contato com as mulheres para ingressar com as ações de investigação de paternidade, a fim de que o nome dos companheiros, dos pais das crianças, passem a constar nos seus documentos e eles passem a participar também da vida dos filhos e compartilhar a responsabilidade com as mulheres. Veja que é uma lei que aparentemente tem a ver com a infância e juventude, mas que tem um impacto direto na vida das mulheres. Então, de toda a sociedade. De toda a sociedade, todo, exatamente. Né? Eu falo sempre, a sua existência ela é algo que é muito importante para as pessoas. Nós negligenciamos muitas vezes, nós achamos que há determinados direitos que não são tão importantes. No direito a gente tem isso, há uma ação de retificação de registro, uma coisa que aparentemente é simples, né? Mas que tem um impacto na vida das pessoas que é muito grande. Fala sobre você, sobre a existência. Uma criança que não tem o nome do pai no registro de nascimento, isso impacta no desenvolvimento dela na sequência. Em tudo, né? No emocional, escola, ela bullying, vai se comparar, né, na certeza. Escola. Né? As pessoas vêm ali, recebem um documento, tadinho, não tem o pai registrado. Né? A criança já entra no ambiente escolar, na vida, em sociedade, achando que é menor. A importância, né, dessa comunicação entre órgãos, né, e a própria sociedade, né, porque cria uma estrutura. E a gente está falando aqui de uma instituição que foi criada em 1985, né, que tem apenas 37 anos, a Defensoria Pública do Estado. Né? Então, o quanto já um progresso, você considera que a nossa Defensoria realmente está caminhando bem, tem que crescer mais. E agora, o que você espera agora nesse direcionamento aí? Tem muito, né? Nós temos uma tarefa muito grande ainda para cumprir. E coube a mim assumir nesse momento em que o país, o estado da Bahia vive uma convergência, digamos assim, política muito forte, muito importante. Eu acho que para todos nós. Vivemos uma Assembleia Legislativa que também tem demonstrado um papel muito importante, né, nessa pauta dos direitos humanos também. Enfim, nós temos aqui deputados e deputadas muito atuantes, algumas muito experientes, inclusive, na relação com a Defensoria Pública, mas principalmente na defesa dos direitos humanos, de grupos vulnerabilizados. Então, eu acho que eu chego num momento em que de fato, eu vou conseguir, e é o meu objetivo, dialogar com todos esses setores,
para buscar fortalecer a Defensoria Pública. Nós temos ainda, né, dentre esses 15 milhões de baianos e baianas, um contingente ainda muito grande que vive em vulnerabilidade social, né, que precisa do serviço da Defensoria Pública. Quando a Defensoria Pública chega, as violações de direito, de fato, elas reduzem. A população se sente, digamos assim, mais valorizada, sim, porque tem um profissional do direito que vai estar ali ao seu lado, caso precise acessar a justiça, ou alguém apenas para esclarecer um direito. E muita gente não sabe que tem direito a esse acesso. Exatamente, né? exatamente. Então, as pessoas precisam ter esse conhecimento. Acho que, por exemplo, um programa como esse, como alguns programas que a TV Alba produzem, são extremamente importantes também na perspectiva dessa educação sobre direitos, porque a gente precisa alcançar as pessoas para dizer, olha, existe um direito fundamental seu de acessar a justiça, né? E esse serviço, pela nossa legislação, a Constituição sim, adotou um modelo que é de modelo de assistência jurídica gratuita promovida pelo Estado, então é uma instituição de Estado. Sim. O Estado tem uma carreira, não é, voltada exatamente para a assistência jurídica das pessoas que não podem constituir um advogado para lhes defender. Você está falando ali, eu estou lembrando uma vez, eu conversei, é uma metáfora, assim, é um paralelo com o maestro Carlos Prazeres, sim, que foi sim, altamente criticado há um tempo atrás, porque ele dizendo que ele estava popularizando a arte, trazendo a uma orquestra sinfônica para músicas populares. Mas a importância de se trazer uma linguagem, de se mostrar o acesso. Eu acho que isso em todas as categorias, como música, história, arte, o próprio jornalismo, o advogado, o defensor sim, público, mostrar que é possível sim e criar uma linguagem, um acesso melhor. Acho que isso contribui bastante, não acho? Muitíssimo, muitíssimo. Foi perfeita a sua colocação, porque eu tenho observado, a Defensoria Pública ela tem uma obrigação legal, que é a da promoção da educação em direitos. Isso está na nossa lei federal, na nossa lei estadual. E hoje eu já identifico essa como a função mais importante da Defensoria Pública. A possibilidade que nós temos, e ao longo dos anos, as pessoas às vezes dizem, poxa, Firmiane, muitos movimentos sociais conhecem você. Conhecem porque, por diversas vezes, eu fui às comunidades conversar sobre direitos, sim, falar sobre direitos. E todas as vezes que a gente tem que ir para uma comunidade, a gente precisa falar a linguagem das pessoas da comunidade. Eu não posso falar sobre uma medida protetiva utilizando o juridiquês. Eu tenho que dizer que essa medida, que essa ação na justiça, eu falo assim mesmo, eu digo, olha, vai ser uma ação na justiça para poder proteger você, né? A juíza vai determinar, vai mandar o agressor ficar longe de você, tantos metros. A pessoa se Aí tem outro profissional. Né? Exatamente. Então, assim, ali, né? eu tento falar a linguagem do povo porque, de fato, e nós precisamos. Eu tenho isso muito dentro de mim, né? A necessidade de você democratizar o acesso à justiça passa também por você facilitar a linguagem que é utilizada pelo direito, né? A gente precisa trabalhar muito isso. Principalmente na Defensoria Pública. Sim. Né? A gente sabe que, e talvez por isso mesmo, o defensor público e a defensora pública seja tão exigido, porque, veja, nós precisamos entender e falar a linguagem do povo, fazer a transposição dessa linguagem simples do povo para os processos que requerem uma linguagem que é extremamente formal e muito específica do direito, e depois fazer essa devolutiva para a pessoa que a gente atendeu. Então, assim, o defensor e a defensora pública têm que ter uma capacidade muito grande de conseguir fazer essa transição, essa ponte, né, entre o direito e a população mais vulnerabilizada. E talvez isso seja a beleza maior da nossa instituição. Olha, eu te confesso, viu? E funciona. Pelo menos com você daqui do lado, a senhora do lado. A entrevista está passando maravilhosamente bem. Tentei me preparar ao máximo. Meu Deus, eu vou entrevistar a defensora geral, deixar bater um papo, como é que eu vou segurar? Mas eu vou lhe dizer, é maravilhoso. Tá? Eu amei estar conversando. Infelizmente o programa tá, a gente ia enveredar para outros assuntos, mas eu deixei um assunto final, um assunto específico para o final. Você já me falou o que quer, o que pretende nesse caminhar, mas quem encerrou sua posse, né? Sua mãe, aquele discurso, eu vou pedir no final da edição, a gente botar um trecho, que foi, a gente gravou na íntegra, foi a coisa mais linda, e a sua entrada, né? Com as duas defensoras do lado, né? Eu esqueci o nome dela agora, que é a Pataxó, Isso, né? Alessia Tuxá. Isso, ela é Tuxá. E a outra defensora também. E a defensora pública e que Amalésia representa a nossa Cioli. miscigenação da cultura brasileira e baiana, a representatividade feminina muito grande, né? Exato.
Aquela entrada ali é curioso, porque existe uma formalidade na Defensoria Sim, Pública, bastante. né? A entrada, normalmente, para a posse do defensor e da defensora-geral é feita pelo Conselho Superior. Eu pedi licença, inclusive pedi que eles entrassem à minha frente para que eu pudesse entrar com pessoas, duas colegas pelas quais eu tenho, primeiro, um afeto e uma admiração enorme, mas que representam a minha ancestralidade, né? Que é a minha Tuxá. bisavó, a minha bisavó indígena, Sim. o meu avô, o pai de minha mãe, um homem negro, infelizmente, esse é um dos casos, o pai de minha mãe, o nome dele não consta na certidão de nascimento. Entendi. Nós estamos num processo de descoberta dele, conseguimos descobrir uma fotografia há alguns anos, enfim, nós temos buscado resgatar a história do pai de minha mãe, mas a fotografia que nós temos, inclusive, não deixa dúvida alguma, porque ele é exatamente essa figura que você está vendo aqui, só que com um bigode, né? E com os cabelos bastante encaracolados enfim, um homem negro. E eu busquei entrar com aquelas colegas porque, de fato, primeiro, a gente tem uma relação muito próxima de admiração, como eu disse. Só repetir o nome delas, Alessia Tuxá. Alessia Tuxá e Ana Leide Acioli. Isso. E Ana Leide Acioli tem uma história muito interessante comigo, porque nós ingressamos na Universidade Católica juntas, no mesmo dia. Colocamos o primeiro pé ali no direito juntas. Enfim. E a finalização com minha mãe, ali falando, me pegando de surpresa, vai muito na linha daquilo que a gente acredita muito, né? A nossa família, e eu tenho lido muito sobre isso, tenho lido o trabalho do pastor Henrique Vieira, eu acredito muito no amor como um ato revolucionário. E minha mãe tentou dizer isso com outras palavras, né? Sim. Tentou trazer esse resgate. Eu acho que o amor, hoje, nesse país que nós vivemos, é, acima de tudo, um ato político mesmo. E o que minha mãe fez foi falar do amor, né? Numa solenidade, enfim, Sim. formal, pública, trazendo o amor como um ato político mesmo. Então, eu fiquei muito emocionada porque nós traduzimos essa atitude inteiro, dela, né? o auditório inteiro. Sim. Foi uma comoção. Olha, todos os lugares que eu chego depois da posse, todas as pessoas vão dizer, olha, a sua posse foi uma das posses mais lindas que eu já vi, mais emocionantes, porque talvez nós tenhamos conseguido traduzir, né, aquilo que encanta as pessoas, que é uma grande história. Felizmente, eu e minha família, nós conseguimos construir uma grande história, digamos assim, e a Defensoria Pública tem sido, digamos assim, o palco maior de toda essa grande história, da minha história de vida, da história da minha família, dos meus ancestrais, e que, graças a essa instituição maravilhosa, eu tenho a possibilidade de devolver para a sociedade todas as coisas boas que eu recebi ao longo desses anos. Então, assim, é um privilégio para mim poder ser defensora pública e hoje estar nessa posição de decisão e poder levar esse jeito, essa perspectiva que eu trago da minha vida para a instituição que eu vou dirigir a partir de agora. Que maravilha e sucesso, que seja um biênio maravilhoso. Obrigada. Conte com o nosso apoio aqui da TV Alba Sempre e da Assembleia Legislativa da Bahia. E a gente encerra aqui mais um Bahia da Gente e a gente fica aguardando você para o próximo programa. Assista, viu? Tchau, tchau.